Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 12 senhores vereadores presentes, 4 senhores vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Antes de passar ao vereador Marcelo Gastaldo, nós assinamos o ato que declara luto oficial na Câmara Municipal de Jundiaí pelo falecimento do senhor vereador Luiz Ângelo Monte. Então, essa sessão está dedicada ao Ângelo Monte, ou Luiz Monte, e também nós declaramos luto oficial em memória do Luiz Ângelo Monte. Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Marcelo Gastaldo, que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada na 69ª sessão ordinária de 13 de julho de 2010. Projeto de lei número 10.676 de 2010, da vereadora Marilena Perdiz Negro, que declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer, ABRAPEC. Projeto de lei número 10.677 de 2010, da vereadora Ana Tonelli, que denomina Praça Domingos Elice Giarola, área pública situada entre a Avenida Agostinho Bolestrin e a Rua Manuel Fernandes Martins, bairro Colônia. Projeto de lei número 10.678 de 2010, da vereadora Ana Tonelli, que denomina Rua Liberaldo Giraldelli, na Rua 2 do loteamento Vivenda Centenário, Parque Centenário. Projeto de lei número 10.679 de 2010, da vereadora Ana Tonelli, que denomina Rua Gentil Gonçalves, a Rua 3 do loteamento Vivenda Centenário, Parque Centenário. Projeto de lei número 10.680 de 2010, da vereadora Ana Tonelli, que denomina Rua José Manuel Dias, a Rua 4 do loteamento Vivenda Centenário, Parque Centenário. Projeto de lei número 10.681 de 2010, do vereador Gustavo Martinelli, que denomina Praça Manuel Braz Vieira, área pública, situado na rotatória existente entre as ruas Alexandre Vacari, Clair Fernandes Gato e Avenida José Vieira de Silva, Vila Maringá. Projeto de lei número 10.682 de 2010, prefeito municipal, que autoriza convênio com Cidade Vicentina Frederico Zanã para atendimento de idosos. Outros comunicados, senhor presidente. Ofício GPL número 247 de 2010, solicitando a retirada do projeto de lei complementar número 882, prefeito municipal, que altera a Lei Complementar 416 de 2004, que estabelece diretrizes para ocupação do solo, para redefinir penalidades por infração. Para essas as matérias apresentadas no pequeno expediente, senhor presidente. Muito bem, vereador Marcelo. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações
Já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental, passemos à ordem do dia. Tendo as atas da 68ª sessão ordinária e da 4ª sessão especial, realizadas em 6 de julho de 2010, permanecido à disposição dos vereadores pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-las aprovadas. Primeiro item da ordem do dia. Essa presidência recebe o requerimento de número 403, requerimento de adiamento, vem assinado pelo vereador Durval Lopes Orlato, adiamento para 14/9/2010 da Peloge. Proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 92 de 2009, do vereador Durval Lopes Orlato, que estabelece competências municipais para tratamento de dependentes químicos. O requerimento de número 403, do vereador Durval Orlato, de adiamento, está em discussão. Com a palavra, vereador Durval. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de minha autoria, projeto de emenda à Lei Orgânica número 92, que estabelece as competências municipais para o tratamento de dependentes químicos. Eu acrescento um artigo na nossa Lei Orgânica, dizendo o seguinte: é dever do Poder Público Municipal o provimento dos meios para internação em período total ou parcial de pessoas com dependência química, permitidos convênios com entidades populares constituídas para tal fim e que atendam o dispostos no artigo 247b. Ou seja, tivemos recentemente nessa casa algumas entidades, convênio firmado com o SEAD, que não tem espaço para o atendimento de pessoas com dependência química no estágio mais avançado. Jundiaí é obrigado a comprar essas vagas em cidades distantes e em número insuficiente, mas por conta de algumas discordâncias ou até sugestões que começaram a surgir durante esse período, eu entendi por bem, para que o projeto caminhe, para que ele seja melhor participativo e até mesmo sofrer alguma emenda, se for o caso, adiar para 14 de setembro. Então, nesse período, será possível contatar entidades, contatar os demais vereadores para a coleta de informações, dirimir todas as dúvidas que, porventura, o projeto possa ter. Então, eu agradeço as manifestações aí de apoio que já vim recebendo em virtude das notícias veiculadas na imprensa, mas tenho que levar em consideração que todo projeto de lei de um grande porte, como esse de alterar a lei orgânica no município, passa sempre por alguns ajustes, que é
a conversa com a população, com as entidades, com os demais vereadores, para que possa sair dessa casa com o melhor texto possível. Como é a primeira vez que entra na pauta, nós estamos pedindo adiamento para que possamos melhor discutir essas questões e a gente encontre uma solução de fato para internações de dependentes de álcool e drogas aqui em nosso município. Portanto, peço a Vossas Excelências que votem favorável ao adiamento para que a gente possa continuar discutindo a matéria. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o requerimento número 403, de adiamento para 14/9/2010, da Peloge 92. Em votação. Com 14 votos favoráveis, um senhor vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de número 403, de adiamento do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal. Número 92, do vereador Durval Orlato, estabelece competências municipais para tratamento de dependentes químicos. Portanto, adiado para 14 de setembro. Segundo item, é a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 98 de 2010. Em segundo turno, de autoria da mesa, fixa prazo para manifestação das comissões e conselhos. Está em discussão a proposta emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 98 de 2010, de autoria da mesa. Proposta em segundo turno. Em discussão, senhores. Com a palavra a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, estou surpresa, com a inclusão na pauta deste projeto, dessa proposta, de autoria da mesa, e que para nós não ficou uma coisa tão sólida como iniciativa da mesa, porque os próprios autores se abstiveram na votação do primeiro turno. Então, nós estranhamos esse fato e também começamos a ponderar com os demais vereadores das implicações que teria determinar esses prazos na lei orgânica para atingir todos os conselhos. Primeiro, eu acho que a alteração na lei orgânica mereceria uma... Se abstiveram. Em primeiro lugar, eu acredito que emendas à lei orgânica, por se tratar da diretriz maior da legislação municipal, mereceria uma ampliação de discussão através de uma audiência pública.
Eu gostaria de ouvir os setores, o próprio executivo, que é quem vai ser atingido. Porque os órgãos que se pretende atingir são ligados ao executivo. Então, eu fico imaginando aqui, seria muito interessante, quando chega um projeto dentro de um conselho, da competência que deve ter o Conselho Municipal de Saúde, em que tem duas mãos esta modificação. Na medida em que a própria prefeitura, muitas vezes, impõe um prazo e uma pressa para aprovar determinado assunto, ela não dá esse prazo de 15 dias. Ela convoca uma extraordinária lá no 8º andar, com os poucos que lá são chamados, e o assunto flui. E eu vejo até com bons olhos nesse aspecto, porque aí, pelo menos, algumas matérias dentro desses órgãos vão ter um prazo mínimo de avaliação, coisa que não acontece. Então, eu não estou indo contra uma possibilidade de fazer uma alteração para regular isso na lei orgânica, com a necessidade de se estabelecer oitivas, de dar algum prazo para a manifestação dos conselhos. Mas eu acredito que a gente está indo na contramão quando a gente não chama a discussão, não ouve os principais atores desse todo processo, que são os próprios conselhos, o próprio executivo. Isso a gente poderia fazer através de uma audiência pública. Agora, se nós, no Legislativo, vamos nos prestar a um papel de normatizar para o Executivo, porque ele está tendo trabalho, porque é essa a impressão, e ainda a denúncia dessa intenção vem quando se pede para haver manifestação só da Comissão de Obras e da questão do meio ambiente, que pega os órgãos CONDEMA, Comissão Plano Diretor, sendo que a gente tem outros órgãos colegiados que discutem discutem, né, diretrizes, discutem a execução de políticas públicas importantes, como a saúde, assistência social e outras áreas tão importantes quanto. Então, eu fiz um apelo aqui verbal para o presidente, um dos autores dessa proposta, no sentido de adiar para ouvir alguns setores. Infelizmente, a proposta está em discussão. Acho que a gente poderia minimamente discutir. Em função disso, eu não vou poder aprovar nesse segundo turno, especialmente pelo fato de não ouvir todos os setores. Acho que isso faz falta, a gente tem que dar exemplo na Câmara, dentro do processo democrático, e a gente, tendo todos os instrumentos na mão, a gente deixa de lado, por alguma urgência, que, no meu entender, em alguns momentos, vai prejudicar o Executivo, porque, se os segmentos chamarem pela lei orgânica, vão ter que ter esse prazo. E, às vezes, a urgência não pede isso. A urgência pede que seja uma avaliação mais rápida, em função de convênios, em função de recursos. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 98, de autoria da mesa. Em segundo turno, vereador Júlio. Em discussão? Está em votação. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador Durval. Agora sim, com 13 votos favoráveis, 2 votos contrários, um senhor vereador ausente, está aprovado em segundo turno a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, número 98 de 2010, autoria da mesa. Fixa prazo para manifestação das comissões e conselhos. Aprovado, senhores. Próximo item é o veto total, projeto de lei 10.261, de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, prevê em praças e parques equipamento para idosos.
O veto total ao projeto de lei 10.261, de 2009, do vereador José Dias, está em discussão. Com a palavra, vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei de autoria do vereador Zé Dias, 10.261/2009, que prevê em praças e parques equipamentos para os idosos. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto que realmente foi trazido aqui para a Câmara Municipal e com muito carinho. É um projeto no qual nós ouvimos, principalmente, a população que está inserida, ou inserido também, neste projeto de lei do vereador Zé Dias. Então, portanto, senhor presidente, esta preposição dispõe estabelecer de equipamentos especialmente desenvolvido para proporcionar mais saúde e longevidade aos idosos. Com a instalação de equipamentos que simulam aparelhos de ginástica, onde referidos equipamentos seriam instalados em praças e parques públicos e trariam a possibilidade de desenvolvimento da força muscular, mais agilidade, mobilidade e fortalecimento das articulações, entre outros esforços benéficos aos idosos. Senhor presidente, senhores vereadores, a proposta desse vereador é válida uma vez que está constatado que atualmente vivemos mais e no processo de envelhecimento humano, a manutenção do corpo em atividade é fundamental para conservar as funções vitais em bom funcionamento. Digo mais, senhor presidente, as pessoas de idade avançada, ao praticarem atividades físicas com regularidade e sob orientação médica, quando comparadas às da vida ociosas, mostraram maior resistência às doenças e ao estresse emocional e ambiental, além de haver maior integração entre pessoas e sua geração. Senhor presidente, senhores vereadores, eu digo que o projeto de lei, a gente sabe que vê o veto total do prefeito, senhor prefeito Miguel Haddad, mas apesar da competência no dizer, e consiste também na esfera de poder, e a gente sabe que as entidades estatal, mediante especificação de matérias sobre os quais exerce o poder de governo, curso de direito constitucional positivo, mas sabemos, senhor presidente, que o projeto de lei vai ao encontro e à necessidade das pessoas da terceira idade. Senhor presidente, senhores vereadores, e digo, para complementar o assunto aqui nesta manhã, que o projeto de lei com ilegalidade, eu não sou contra fazer algo que possa amanhã, nesta casa nós estamos recebendo novamente algo que não vai dar uma qualidade e levar aquilo que realmente a população nos reivindicam. Mas se for vetado e mantido o veto, eu peço ao governo Miguel Haddad que abrace esta causa e mande para casa um projeto de lei do Executivo para que nós possamos colocarmos na nossa relação de pedidos da população jundiaiense esses projetos de lei que vai ao encontro à necessidade desta classe, esta classe realmente que teve um trabalho, uma história por nossa cidade. Portanto, essas são as palavras do vereador Zé Dias, senhor presidente. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei 10.261, de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, prevê em praças e parques equipamentos para idosos. Em discussão.
Em votação. Com 8 votos favoráveis, 5 votos contrários, está mantido, desculpe, senhores, 8 votos favoráveis, 5 votos contrários, 2 senhores vereadores ausentes. Essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei 10.261 de 2009. O vereador Zé Dias prevê em praças e parques equipamentos para idosos. Portanto, mantido o veto, senhores. Próximo item é o veto total ao projeto de lei 10.342 de 2009, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Prevê serviço telefônico de vigilância sanitária. Disque Vigilância Saúde. O veto total ao projeto de lei 10.342 de 2009 está em discussão. Com a palavra, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, projeto que visava, em seu mérito, organizar um pedido, a solicitação, informações na área complexa da saúde. Entendeu o executivo que não deveria acatá-lo. E o nosso jurídico apontou a inconstitucionalidade e também aí a iniciativa do executivo. Não há muito o que se discutir. É ilegal, é inconstitucional. Conseguimos trazer à tona a necessidade da organização da saúde, um disque especializado. Então, chegamos ao ponto final. Peço aos nobres pares que mantenham o veto do senhor prefeito. Esse vereador reconhece que é de alçada do executivo. E espero que ele possa acatar a ideia e, num futuro próximo, implantar esse relevante serviço à sociedade de Jundiaí. São essas as palavras do vereador Val, e eu peço aos nobres pares que mantenham o veto do senhor prefeito. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei 10.342 de 2009. Em discussão. Em votação. Agora sim, vereador Zé Dias, com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores
vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei 10.342, de 2009, do vereador Val. Prevê serviço telefônico de vigilância sanitária, Disque Vigilância Saúde. Portanto, mantido o veto. Próximo item. Veto total ao projeto de lei 10.615, 2010, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, prevê para o servidor público assistência psicossocial nos casos que especifica. O veto total ao projeto de lei 10.615, de 2010, está em discussão. Com a palavra, vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, o assunto é veto, como projetos anteriores. Os argumentos jurídicos praticamente são os mesmos, mas os méritos são diferentes. Esse projeto prevê para o servidor público uma assistência psicossocial, ou seja, conforme já explanamos no dia da apresentação desse projeto, sabíamos até então desses pareceres, mas prevalece em nosso conhecimento o mérito desse projeto e também a discordância dos apontamentos, dizendo que criaríamos despesas. E eu quero aqui até ressaltar a coragem e a idoneidade da Comissão de Justiça e Redação, que diz o seguinte: sob o aspecto formal, não se pode negar que a Casa, tradicionalmente, em seus pareceres, vem se respaldando pela Constituição Federal da Lei Orgânica do município, considerando ilegais e inconstitucionais projetos, como ora analisamos. No entanto, há determinantes que devem ser observadas, e a preocupação do nobre vereador se apresenta sensata e equilibrada, ainda que possa ser de forma implícita alcançar âmbito de atuação do Executivo. Através da análise do artigo 13, do inciso 1 da Lei Orgânica do município, entendemos que a iniciativa merece ser debatida nesta Casa de Lei. Com essas ponderações, julgamos justificada a tramitação do presente projeto de lei. E assim, face exposto, votamos favorável à ideia defendida. O que eu quero dizer com isso? Eu me recordo que, quando eu apresentei o projeto, eu até fiz um comentário que pessoas, funcionários públicos, nos procuram, nem como parlamentar, até como uma autoridade eclesiástica. Eu me lembro que até a vereadora Marilena sorriu quando eu falei isso, chamou a atenção dela, mas é uma realidade. Os funcionários públicos se veem sobrecarregados com os problemas da sociedade. Eles têm uma necessidade grande, como qualquer um, de desabafar, de pôr para fora os problemas que, na maioria, não são deles. E nós temos na rede de saúde psicólogos, pessoas profissionais, competentes, preparadas para ouvirem e ajudarem essas pessoas na área da segurança, da saúde, do atendimento, enfim, de todo o trabalho. O senhor permite uma público. parte, vereador? Pois não, nobre vereadora Ana Tonelli. Vereador, que pena que o projeto é ilegal e é inconstitucional, mas o senhor teve uma ideia extraordinária. Quando eu era presidente dessa casa, numa das ocasiões, eu também tentei fazer isso aqui com os nossos funcionários, porque eu entendo que é muito fácil a gente dizer, quando você chega numa catraca do seu trabalho, deixe os problemas para trás. Eu pergunto, aquela mãe que deixou em casa um bebê com febre, que deixou em casa uma outra criança com problema, o marido internado, enfim, tem uma série de problemas, uma dívida que não está conseguindo ser paga, e ela acaba levando para dentro do trabalho. Isso é normal. Mas que pena, teve uma pessoa que fazia parte aqui do Legislativo, tinha sido eleita, hoje já não está mais entre nós, olhou para mim e falou, bom, se não tem condição, então manda para um psiquiatra.
Absolutamente não tem nada a ver. Eu acho que um psicólogo, uma psicóloga, é muito importante Sem dúvida. esse atendimento, esse trato com os funcionários, porque eles levam para dentro do trabalho, sim, e no caso da prefeitura, acabam levando para a população que procura, Sim. dependendo da área que eles trabalham. Perfeito. Não é verdade? Então, cumprimento Vossa Excelência, eu acho que valeu a ideia, vale a discussão, e quem sabe levante essa ideia e alguém do Executivo, né, se sensibilize e faça um projeto nesse sentido, ou então adote essa medida, porque isso também nem precisa de projeto em vindo lá do Executivo, não é? A ideia. Mas o senhor está de parabéns, realmente a ideia é muito boa. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereadora Ana, suas palavras que enriquecem o contexto da ideia aqui defendida. Mesmo porque funcionário, como a vereadora Ana disse, tem os mesmos problemas e, às vezes, dependendo da área que ela atua, na sua atuação como funcionário público, uma agente social, ela vai atender pessoas que vão pedir conselho e ajuda e, às vezes, ela vai aconselhar pessoas que estão enfrentando problemas que ela mesma está enfrentando em sua casa. E ela tem que ajudar aquela pessoa e não encontra ninguém para ajudá-la. Essa é a realidade. Portanto, senhores, eu peço aqui que os nobres pares nos ajudem, não mantendo este veto. E deixo aí a consciência de cada vereador, porque o argumento é que criaríamos despesa, e nós já temos esses profissionais na área de saúde, não haveria necessidade nenhuma de criar novas despesas, e sim de gestão, de organizar melhor. Obrigado, senhor presidente, obrigado, nobres pares. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei 10.615 de 2010, do vereador Val. Prevê para o servidor público assistência psicossocial nos casos que especifica. Em discussão. Em votação. Com 12 votos contrários, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está derrubado o veto total ao projeto de lei 10.615 de 2010. O vereador Enivaldo Ramos de Freitas prevê para o servidor público assistência psicossocial nos casos que especifica. Portanto, rejeitado o veto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Val. Senhor presidente, eu quero agradecer aos nobres pares que entenderam o mérito do projeto, esperar que não venha o Madim, se vier, fazer gestão junto ao Executivo que crie, de fato, esse necessário trabalho aos nossos servidores. E antes, senhor presidente, de seguirmos na pauta, eu peço licença a Vossa Excelência de fazer um rápido comentário em nome da Comissão de Defesa do Consumidor. Nós somos procurados, senhor presidente. Interessante que, normalmente, quem nos procura são os consumidores, e dessa vez foram os comerciantes da Avenida 9 de Julho, em meu nome, em nome do vereador Marcelo Gastaldo, pelos transtornos que a reforma vem causando. Existe comerciantes que dizem que os seus clientes os ligam, que não vão mais lá. Não tem como parar, não tem como transitar, e nos procuraram. Por minha vez, eu fui, em meu nome, em nome do vereador Marcelo, fui conversar também com o presidente da Associação Comercial dos Empresários, o Ricardo, e vi alguns comentários, algumas reportagens, fiz uma pesquisa, inclusive hoje, eu chegando nessa madrugada, entrei na internet, conversei com alguns empresários, Valdeci, Delano, da Favorita, e realmente é gravíssima a situação, senhor presidente. Lojas que chegaram a perder 50 funcionários
comerciantes que estão pagando, tendo prejuízo de 90% do seu rendimento, pondo patrimônio para poder manter o negócio aberto, para procurar sobreviver até o final da obra da 9 de julho. Eu creio que é uma obra necessária, sabemos que é necessária, mas, vendo todo este quadro, a necessidade de pedirmos uma intervenção, um auxílio a estes comerciantes. Comunico a Vossa Senhoria que ontem nosso gabinete se adiantou, fez um ofício já ao nosso prefeito, pedindo algum tipo de compensação para que eles possam sobreviver, não sei, nos tributos, que haja um estudo. Então, haverá uma reunião, em nome da Comissão de Defesa do Consumidor, junto com os representantes legais, com essa comissão. Estamos solicitando ao prefeito, junto com o Parimós, que estudarmos uma maneira, uma regra aí de amenizar, né, essa grande dificuldade financeira, essa que é a verdade, aos comerciantes ao longo, não só da 9 de julho, mas todo o comércio que gira em torno, a complicação na Rua do Retiro, Baronesa do Japi, enfim, uma série de comerciantes que estão sendo prejudicados, e com isso também os consumidores. E, inclusive, a calçada, né, da Rua do Retiro, nós estamos falando também, em nome da Frente Parlamentar de Pessoas com Mobilidade Reduzida. Inclusive, o senhor Moretti hoje deve estar aqui para falar com o Dr. Paulo Sérgio Martins e comigo, para marcarmos uma reunião com a Frente Parlamentar, para podermos discutir também. Engloba, interessante, senhor presidente, como uma coisa leva a outra. Os comerciantes prejudicados e, ao mesmo tempo, sendo solicitado a regularização das calçadas, mas calçadas com postes e árvores que inviabilizam a regularização da calçada, estacionamento e uma série de outros fatores que nós da administração, ou seja, a administração junto com o Legislativo, precisa olhar e fazer acontecer primeiro. Então, tudo isso, só estou dando uma satisfação ao presidente, a esta casa, que a Frente Parlamentar e a Comissão de Defesa do Consumidor está ciente, está fazendo gestão para amenizar o problema. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Rapidinho, porque hoje a pauta está carregada, só reforçando o que o vereador Val falou e pedindo a Vossa Excelência, aos demais vereadores, que nós pudéssemos recebê-los também aqui em separado na Câmara, já combinado com Vossa Excelência, porque realmente ali é um corredor comercial, a obra é necessária, o projeto foi mudado, vereador Val. Previa-se realmente uma faixa ali para que houvesse estacionamento de pessoas. É um corredor comercial, fica difícil se não houver um bolsão e estacionamento, que não seja 9 de julho, mas que seja repensado e adotado o projeto inicial, porque tem tido grandes dores de cabeça aos comerciantes locais. Então, pediria a Vossa Excelência, senhor presidente, que pudéssemos agendar, em particular, a recepção de algum desses representantes, como o vereador Val falou. Obrigado. Acho pertinente, vereador Paulo Sérgio, vereador Val, a conversa. Mas vejo também que houve um transtorno muito grande, está havendo um transtorno muito grande na Avenida 9 de Julho e, consequentemente, nas transversais também, né? Agora, principalmente na Rua do Retiro. Mas a gente percebeu também que a obra deu uma agilizada. Com a mudança de um tipo de obra para o outro, deu uma agilizada realmente, e a gente vê que a obra deu uma acelerada. É uma obra necessária. Então, é um mal momentâneo que vem para o bem. Eu tenho certeza disso. Que não vamos escapar de ter transtorno nesse momento, mas que futuramente teremos uma obra importante para essa região que passa tantos veículos no dia a dia da nossa cidade. Portanto, essa presidência está à disposição de Vossas Excelências. Eu também, que sou comerciante na Rua do Retiro, sofro na pele todos esses problemas, mas temos que aguardar realmente. Essa presidência informa a todos os vereadores que logo após essa sessão ordinária, teremos uma sessão extraordinária da 15ª legislatura em 13 de julho de 2010. Portanto, essa presidência convoca todos os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após o término dessa sessão ordinária. Nós temos 6 itens nesta pauta, senhores.
Primeiro deles, o projeto de lei 10.675, de 2010, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad. Cria e extingue cargos públicos que especifica. Projeto de lei 10.546, de 2010, do senhor prefeito municipal. Altera a lei 6.091, de 2003, para modificar o Conselho Municipal Antidrogas e o Fundo de Recursos Municipais Antidrogas. Terceiro item, o projeto de lei 10.659, de 2010, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, autoriza crédito adicional especial para fins de aditamento a convênio com Estado e Secretaria de Saúde para implantação do Hospital Regional de Jundiaí. A verba de R$ 1.088.000. Quarto item, projeto de lei 10.622, 10.662, de 2010, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, autoriza a Faculdade de Medicina de Jundiaí a celebrar convênio com a Fundação Dr. Jaime Rodrigues para prestação de serviço médico hospitalares, pesquisa e pós-graduação. Projeto de lei 10.672, de 2010, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, autoriza convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, para concessão de bolsas de estudos para cursos profissionalizantes. E o sexto item e último, projeto de lei 10.682, de 2010, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, autoriza convênio com Cidade Vicentina Frederico Ozanam para atendimento de idosos. Portanto, logo após esta sessão, teremos sessão extraordinária. Estão todos convocados, senhores. Vamos passar ao sexto item, que é o projeto de resolução, número 752, de 2009, dos vereadores Paulo Sérgio Martins e José Galvão Braga Campos, vereador Tico, que altera o regimento interno para dispensar da exigência de realização do município a inclusão no calendário de eventos de datas comemorativas e realizada em âmbito estadual ou nacional. Projeto de lei de resolução 752 de 2009 está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, como falado anteriormente, a pauta hoje está meio carregada, vou ser bem breve. É um projeto de resolução simples, de autoria minha e do presidente da Casa, que prevê que não se precisa mais de 2 anos, resumidamente, para que, se houver uma conotação nacional e estadual de algum evento, para que possamos instituir no calendário público municipal referido evento. Teve parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, da própria consultoria jurídica da Casa, não existe qualquer óbice para tramitação e aprovação do mesmo, razão pela qual pedi aos senhores vereadores que votassem favoravelmente, uma vez um projeto simples, que possa dar visibilidade a certos eventos e serem colocados no calendário nacional. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Bem, vereador Paulo Sérgio, esse é o pedido desta presidência também, vereador. Continua em discussão o projeto de resolução 752 de 2009. Em discussão, em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de resolução número 752. Temos que votar agora a emenda de número 1 ao projeto de resolução 752. Em votação, a emenda 1.
Com 11 votos favoráveis, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovado o projeto de resolução 752 de 2009, dos vereadores Paulo Sérgio Martins e José Galvão Braga Campos. Altera o regimento interno para dispensar da exigência de realização no município a inclusão no calendário de eventos de data comemorativa realizada em âmbito estadual ou nacional. Tanto o projeto quanto a emenda aprovados, senhores. Próximo item é o projeto de lei 10.651, de 2010. Senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad, redenomina o cargo de assessor jurídico da Fundação Municipal de Ação Social, FUMAS, para Procurador Jurídico Fundacional. O projeto de lei 10.651, de 2010, está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, por aqui presente, rapidamente, novamente, parece um projeto simples, mas é de suma importância para a tramitação dos processos existentes na FUMAS, razão pela qual eu acho que não vai haver óbice nenhum que se aprove o presente. Antigamente existia uma certa renitência, uma certa resistência quanto à mudança de nomenclatura. É uma simples mudança de nomenclatura, mas que vai agilizar o processo. E tal expediente vai beneficiar os procuradores jurídicos que estão alocados na FUMAS. Então, pedir aos senhores vereadores que aprovassem o presente, até porque é um projeto justo. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Bem, vereador Paulo, continua a discussão. Projeto de lei 10.651, de 2010. Senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad, em discussão, em votação. Com 14 votos favoráveis, um senhor vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.651, de 2010. Senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad, redenomina o cargo de assessor jurídico da Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, para Procurador Jurídico Fundacional. Portanto, aprovado. Próximo item. O projeto de lei 10.663, de 2010. Senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad, retifica descrição de área pública situada no Parque Antonieta Chaves Sintra Gordinho, objeto de doação ao Estado para a construção de escola e reabre prazo para o ato. O projeto de lei 10.663, de 2010, está em discussão. Em votação. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, projeto de lei 10.663 de 2010 está aprovado. Senhor Prefeito Municipal, ratifica descrição de área pública situada no Parque Antonieta Chaves Sintra Gordinho, objeto de doação ao Estado para a construção de escola e reabre prazo para o ato. Próximo item é o projeto de lei 10.283, de 2009, o vereador Silvio Hermani exige em supermercados informação de preço por unidade de medida do produto. O projeto de lei
283, de 2009, do vereador Silvio Hermani, está em discussão. Com a palavra, senhor autor, vereador Silvio. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto visa facilitar ao consumidor, quando vai comprar um produto, principalmente fracionado, saber de fato qual o valor por unidade de medida, seja quilo, litro, enfim. Já que muitas vezes existem produtos também disponibilizados pela concorrência e muitas vezes a população acaba comprando um produto achando que está levando vantagem e, no fim, está pagando mais caro por unidade de medida. Eu já fiz o adiamento por 3 ocasiões, razão pela qual, conversando com representantes dos supermercados de Jundiaí, nós esclarecemos que esse projeto estaria apto para a votação. Não obtive nenhum sinal contrário para que ele fosse realmente colocado em votação para, mais uma vez, pudéssemos estar discutindo, até porque, de qualquer forma, por esse projeto, o Executivo é que estará regulamentando a lei. A alegação dos proprietários de supermercados é que muitos poderiam enfrentar dificuldades para estar se adequando, mas o Executivo regulamentando e dando um prazo para que isso seja cumprido, a exemplo das sacolinhas, eu imagino que a população sai ganhando e não há nenhum prejuízo para os comerciantes. Razão pela qual peço a vossas excelências que aprovem esse projeto. Muito obrigado. Continua a discussão, projeto de lei 10.283, do Peço a vereador palavra, Silvio presidente. Hermani. Com a palavra, a vereadora Ana Tonelli. Obrigada. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos prestigiam vindo a esta Casa de Leis, nesta terça-feira, projeto de lei cuja ementa já foi lida, que exige nos supermercados a informação de preço por unidade de medida do produto. A princípio, senhor presidente, eu achei um tanto quanto esdrúxula essa proposta, vamos assim dizer, e comentava agora há pouco com o vereador Julião, ele dizia, nós vamos ter que saber quantas unidades de Bombril vem num pacote para sabermos qual é o valor unitário, enfim. Mas tem uma proposta, senhor presidente, que já está tramitando lá na Câmara Federal. E é por isso que eu cumprimento o vereador Silvio Hermani, porque em caso de vir para esta Casa de Leis um veto, se aprovado na Câmara Federal, se transformará em lei e é obrigatório. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou a proposta e está tramitando já em caráter conclusivo, faltando apenas 2 comissões para serem ouvidas, e uma delas é a de Constituição, Justiça e Cidadania, que fatalmente também essa comissão irá aprovar essa medida e ela, então, entrará para a discussão no plenário da Câmara Federal. Cumprimentar o vereador Silvio, porque realmente, quando nós compramos um pacote de arroz, por exemplo, de 5 quilos, ou queremos comprar um outro, né, que está vendendo a granel, os pacotes pequenos, divididos em quilos, né, nós não sabemos se estamos levando vantagem ou não naquele pacote que tem a maior quantidade. Então, acho que isso vai ser muito bom, e como disse o vereador, o autor da proposta, o vereador Silvio Hermani, já entrou em contato com alguns comerciantes desse setor, de supermercadistas aqui da nossa cidade, e eles nada têm a opor. Então, eu acho que é mais uma coisa que vem em defesa do consumidor. Cumprimento, então, o vereador Silvio. Vamos aprovar já, desde já, abro meu voto, dizendo que aprova a matéria, e aguardemos também a aprovação na Câmara Permite Federal. uma parte? Claro, Celestino, uma parte. Logicamente, a gente espera, agradeço em primeiro lugar as palavras de Vossa Excelência, mas que o Executivo, que ele não vete, e na regulamentação, que dê realmente um prazo para que não apenas os grandes, mas também os pequenos comerciantes possam se adequar. Muito obrigado. Claro, sem dúvida, eu acho que Vossa Excelência pensa bem que os pequenos, para que eles se adequem a essa medida, terá de ter um tempo até um pouco maior,
porque o grande tem facilidade, mas os pequenos não. Mas em sendo aprovado lá pela Câmara, eu repito, já se transformará numa lei e o senhor não corre o risco, vereador, de ter o seu projeto, supondo que ele seja vetado, essa casa poderá tranquilamente derrubar o veto, porque será legal e constitucional, uma vez que vai ser aprovado pela Câmara, assim o esperamos. Senhor presidente, essas as nossas considerações. Continua em discussão o projeto de lei 10.283 de 2009, do vereador Silvio Hermani. Em votação. Com oito votos favoráveis, 2 votos contrários, 5 senhores vereadores ausentes. Essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.283 de 2009, do vereador Silvio Hermani. Exige em supermercados informação de preço por unidade de medida do produto. O projeto de lei, então, está aprovado, vereador Silvio. Essa presidência, senhores vereadores, irá suspender os trabalhos por até 15 minutos necessários para que possamos ouvir a Comissão de Moradores, de Comerciantes do Morada das Vinhas. Então, está suspenso os trabalhos, senhores vereadores.